Boa tarde, amigos, amigas do canal. Estou caminhando aqui um pouco pelas ruas aqui de Brasília. Aqui não. Hoje está nublado e deu para sair um pouquinho, né? Deu para tá dando para sair um pouco, né? do como se chama, do claustro, né? Bom, e o motivo de fazer esse vídeo aqui, vou atravessar a rua aqui. O motivo de fazer esse vídeo aqui é para fazer uma avaliação dessa eleição municipal que houve agora nesses últimos dias, né? No dia 6 de outubro, domingo passado, né? E trata-se mais de uma avaliação com uma crítica ferrenha aos modos que se tem feito de fazer campanha, né? Os modos bastante arcaicos ainda, né? De fazer campanha com panfletinho, santinho, né? Inclusive candidaturas indígenas, né? Mas o grande perdedor desse pleito eleitoral foi a tal denominada esquerda e o governo Lula, né? Perdeu e perdeu feio, e nós já sabíamos, a gente já vinha avisando há muito tempo, né, disso, né? A gente sabia que iria acontecer isso, né? O governo Lula perdeu porque a maioria dos municípios foram tomados pela direita, né? Pela velha direita, extrema direita, né? Que todo mundo já conhece, já sabe quem são, o que eles fazem, né? Tá meio difícil para ir andando e falando, mas vamos lá, né? Então, o grande perdedor, de fato, foi a esquerda, foram os movimentos sociais perderam, e os indígenas perderam também. Os indígenas, o movimento indígena hoje no Brasil foi enterrado pelo próprio movimento indígena, né? Foi enterrado a partir dessa mesa de conciliação que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, em onde os velhos bandeirantes do passado se fortaleceram com 146 milhões. Né? Então foi uma derrota, uma derrota cabal para o movimento indígena como um todo. Em segundo lugar, a esquerda foi derrotada. Por mais que ainda festejem algumas candidaturas do PT e saíram vitoriosos em alguns municípios, mas todo mundo já viu os gráficos, tá aí na internet, né? E os partidos que mais ganharam os municípios, as prefeituras, foram os partidos da direita, extrema direita, que para mim são a mesma coisa, né? A extrema direita é apêndice da velha direita oligárquica, ruralista, historicamente conhecida, né? A direita que sempre foi acumuladora de latifúndios, de propriedades rurais, dinheiro, está nos bancos. Hoje controlam praticamente tudo o que é comércio interno e externo, né? E o terceiro maior perdedor foi o povo brasileiro. O povo perdeu, os votantes perderam, né? Porque o votante é que nem consumidor, né? Ele não é humanizado. O votante, ele é uma submercadoria dentro da grande mercadoria, o capital humano, né? Tem um filme muito bom
um filme italiano que leva por esse nome, O Capital Humano. Recomendo muito vocês procurarem, assistirem. É um filme acho que é de 2008, na qual, nesse filme já vinha de alguma forma já avisando, alertando como o ser humano iria se tornar mercadoria e portanto seria completamente desumanizado. Pois bem, o eleitor, assim como o consumidor, é número, é apenas um número, não tem rosto, né? O eleitor não tem rosto. A eleitora, homem, mulher, jovem, acima dos 16 anos, e pessoas idosas, não tem rosto. Elas são utilizadas para, de 2 em 2 anos, tirar ela das suas casas, da sua rotina, para ir para votar. Só. Aí depois vira esse festim, um festim diabólico, né? Alguns levam os aplausos, outros ficam se lamentando. Tem um caso de um parente que não vou nomear aqui para não causar controvérsias, né? E ele só ficou reclamando, né? Ele fez umas reclamações absurdas, ridículas, pelo Instagram. E no sentido de um chororô, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Acusando artistas, filósofos, não sei o que mais. Um desastre. Uma pessoa jovem que deveria estar se educando para fazer um trabalho de base, junto com os outros jovens, fica aí choramingando, dentro de uma situação que é incontrolável. E qual que é a situação incontrolável? Ou seja, na qual a gente não tem domínio? É a questão do voto. As pessoas vão votar se elas querem. Aliás, olha os carrões que andam aqui. Tá vendo aí lá atrás? Aqui passam uns carros aqui, olha. Só em Brasília que a gente vê isso. E é dinheiro público, né? Então as pessoas têm o direito de votar ou não. Aliás, não existe democracia no Brasil a partir do momento que as pessoas são obrigadas a ir votar. Aí já acabou, não tem democracia. Não há democracia, né? Se não for votar, tem que justificar, senão pagar multa. Tudo bem, a multa mas quem for pagar multa, pode ser, acho que é 5 pila, 6 pila, né? Mas aí junta 6 pila de um, 6 pila do outro, e é dinheiro que vai para o governo, é dinheiro que vai para o Estado, né? Então não adianta dizer, eu não vou votar e eu vou ficar na minha casa, eu vou justificar meu voto, né? E acabou, e agora eu vou assistir meu Corinthians São Paulo e acabou. Por quê? Porque nós temos que avaliar que existe aquele que se absteve, que nesse 6 de outubro, a abstenção foi muito alta, muitíssimo alta. Aliás, a mais alta desde 2010. Desde 2010. Então esperamos que em 2026 as abstenções sejam muito maior ainda em volume de eleitor, né? Mas existe aquele que se abstém de votar, ele não vai votar e fica aí de forma passiva, né? Tem aquele que se abstém a votar, justifica, paga multa e também é passivo, porque tem muitos dos que se abstêm que não querem pagar e vão acumulando durante os anos os ciclos eleitorais e vão acumulando e não estão nem aí, né? E tem aquele que se abstém a votar, mas ele é ativo, ou seja, o que ele faz? Ele sabe que esse modelo de instituição política não faz mais jus à causa. Sabe que esse modelo de representação
está completamente decadente, né? Já não chama a atenção da maioria das pessoas. E os votantes, inclusive eu conversando isso com uma parenta que está lá no Rio de Janeiro, a gente conversou todos esses dias sobre isso. As pessoas que foram votar é algo parecido ao que aconteceu em 2022. Elas não gostam do Lula, mas foram votar no Lula para se livrar do monstro de Bolsonaro, coisa que não aconteceu. Lula ganhou, o espectro bolsonarista continua aí, cada vez pior, né? Aliás, bolsonarismo é um termo que foi dado pela esquerda e que nada mais é que uma réplica das ditaduras militares, que por sua vez é uma réplica do Estado Novo de Vargas, que por sua vez é uma réplica do Floriano Peixoto, né? Que por sua vez é uma réplica da monarquia, que por sua vez é uma réplica das instituições pombalinas, que por sua vez que por sua vez é a réplica das capitanias hereditárias. E aí a gente vai fazendo um elo histórico, né? Uma cadeia dominial histórica, das formas de dominação através da história do Brasil, neste caso. E o lulismo é mais do mesmo, é parte de toda essa configuração histórica consubstanciada mediante modelos de cooptação que fazem aparecer que de fato vivemos numa democracia, coisa que é falso. É falso, e isso não é uma verdade, senão uma constatação. É uma constatação. Aí vem esse regime eleitoral, faz as pessoas, inclusive as mais humildes, que não têm condição nem para pagar suas contas em casa, gastar dinheiro, pagar transporte, aí tem que comer alguma coisa, fazer longas filas, driblar boca de urna, gente que se enquadra dentro da legislação eleitoral como pessoas que cometeram crimes eleitorais e assim por diante. E até mesmo teve casos de pessoas que foram votar, foram assaltadas, roubaram seus celulares, sua bolsa, dinheiro, perderam documentos, enfim. Ou seja, toda uma imensa trama de situações que aconteceram e que deixam transparecer a falta de organização social num país totalmente caotizado, roubado por toda parte, e da qual o executivo, o chefe do executivo, tem uma grande responsabilidade. O Lula tem 60% de reprovação de parte da população. A população está cansada, está farta. A economia é uma porcaria, tudo caro. Seguram a inflação para aumentar os juros que vêm complementar a riqueza dos já bilionários. Desde a pandemia para cá, ainda eles estão ganhando muito mais dinheiro. É uma roleta russa, né? A violência continua. Os povos indígenas são ameaçados todos os dias nos seus territórios. Fazendeiros, pistoleiros no interior do país ameaçando camponeses. Camponeses se enfrentando com as poucas armas que tem, essa bandidagem toda. A violência nas favelas, nas periferias tem aumentado, feminicídio tem aumentado, a quantidade de stalker na internet tem aumentado, golpes, pegadinhas. Ou seja, a bandidagem hoje está solta, o crime organizado tomou conta de tudo, né?
Antigamente os comandos desse crime organizado, que eram localizáveis em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, hoje estão lá na Amazônia, estão lá no Mato Grosso do Sul, estão em toda parte. O índice de suicídios aumenta, o índice de câncer de mama aumenta, as doenças cardiovasculares aumentam. Quer dizer, um cenário de Mad Max. E a gente aqui que conversa com muitas pessoas de diferentes regiões do país, eles vêm comentando, eles mandam vídeos sobre a destruição ambiental que está em curso, os incêndios, as secas, as queimadas. E ao mesmo tempo os crimes que se cometem para poder de alguma forma, traduzindo aqui popularmente, legalizar o crime fundiário. Tem muitas denúncias. Por aí, Polícia Federal faz alguma coisa, em algum lugar, no outro, né? IBAMA também faz alguma coisa por aqui, por cá, por um lado, do outro, tá? Mas não basta isso, né? Você tem 11 mil efetivos da Polícia Federal para todo o território nacional, né? IBAMA sucateado, né? Os brigadistas que deveriam ser melhor estruturados não estão. O Ministério do Meio Ambiente, às traças. O Ministério dos Povos Indígenas, eu não quero nem falar sobre esse pessoal, não. Aliás, a gente como canal distanciou-se completamente desse pessoal ali, porque a gente foi descobrindo algumas coisas que realmente não contemplam, nunca contemplaram a luta indígena como tal, né? Principalmente depois dessa mesa de conciliação, né? Que é a conciliação com esses bandidos que eu citei um pouco antes, né? Aí o canal do governo vive de propaganda, né? Que está fazendo uma coisinha lá no Maranhão, não sei o que está fazendo alguma outra coisinha cá, mas tudo é aspirina, né? Aqui estou num parque que eu costumava vir um pouco antes, aí nos meses anteriores, e aqui está ainda, né? Parquezinho bonito aqui, né? No setor na sul aqui de Brasília. Então eu sou aspirina. E aí, qual foi a consequência de tudo isso? A resposta da população nas urnas no dia 6 de outubro, nas votações muito mais importantes que existem, né? Então agora os prefeitos, a maioria, os vereadores, a maioria, que são dos partidos da direita, eles vão dominar o cenário em todo o interior do país, né? Então a gente já está vendo aí ameaças contra os povos indígenas, né? Já estão fazendo conluio com grandes empresas, né? Com empresários do setor da mineração, do desmatamento, do garimpo e por aí vai, né? E aí também tem uma outra situação que vale muito a pena trazer, e eu acho que vai ser a centralidade desse vídeo, né? Que é a questão psicológica, né? Se fala muito sobre síndrome do Estocolmo, né? Para quem não sabe, síndrome de Estocolmo, não do Estocolmo, de Estocolmo, é uma síndrome que foi descoberta por um psicólogo sueco, aí Estocolmo, porque Estocolmo é a capital da Suécia, e que descobriu como, de alguma forma, o agredido se apaixona pelo seu agressor, né? E neste caso fica claro que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma espécie tal. Só que eu colocaria um ingrediente a mais, né? O masoquismo da população. A população brasileira é muito masoquista. Eu diria que, em geral, as populações de origem ibéricas, elas são masoquistas porque elas são cristãs. E porque elas são cristãs, elas vêm seguindo a regra de que você tem que sofrer muito nessa existência para depois que você morrer, você vai ser recompensado, sei lá onde, pelas agruras que você sofreu enquanto você estava vivo, né? Isso que, inclusive, para quem já leu grandes filósofos ocidentais como Nietzsche, o Nietzsche veio criticar esse tipo de pensamento, assim como critica caridade,
né, a falsa solidariedade, critica esse platonismo, né, que todo fica no mundo das ideias, e as nossas sociedades representam isso, né? Então, as pessoas tornaram-se masoquistas, além de serem perversas, no seu sentido amplo, in lato sensu, tocante à psicologia, essa psicologia ocidental que faz parte do universo brasileiro. O povo brasileiro, não todos, mas uma grande maioria, gosta de sofrer, gosta de apanhar. Ou seja, se ele não apanha, se ele não recebe um látigo diariamente, ele não fica feliz. E aí a gente vê isso nas urnas. E aconteceu no Rio Grande do Sul, que votaram no próprio algoz, que deixou a míngua, um povo inteiro, numa situação tão extrema como a calamidade ambiental, que aconteceu exatamente por culpa do sistema, do modelo agroexportador ainda recorrente no Brasil e bancado por bancos financeiros e pelo próprio consumidor, aquele que é só o número, que não tem o rosto. Então você vai aqui em qualquer mercado, que tem um supermercado aqui atrás, você vai aí, inclusive a gente vai fazer isso um dia desses, a gente vai entrar num grande mercado para mostrar os produtos que você compra financiando a violência no campo, o genocídio indígena, o desmatamento e a concentração fundiária no país, que aumentou expressivamente a partir do primeiro governo Lula, tal qual demonstra um relatório que saiu do Greenpeace, né? Inclusive nós vamos falar sobre isso amanhã. Pois bem, o povo é masoquista, é sádico, é perverso e é masoquista. Então, se não vê que o outro está sofrendo, não, ele tem que sofrer. Se não sofre, né, se não apanha, ele não vai obter as glórias, né? Então tem todo esse viés religioso que trouxe o cristianismo e a cristandade desde os primórdios dos tempos, que surge na própria Europa, surge inclusive em Roma e se espalha pelas colônias, através dos colonizadores, dos conquistadores, dos bandeirantes, por aí vai, né? Dos invasores, verdadeiros invasores, né? E aí fica essa narrativa, né? A figura do Cristo crucificado justifica toda dor, toda angústia, toda tortura, né? Justifica, né? E quem sofre isso é o pobre, é o empobrecido, miserabilizado. Porque o rico não fala em sofrimento. O rico não sofre. É ele que faz sofrer, inclusive. Todo rico, para conseguir sua riqueza, porque não existe direito a ser rico, porque se existisse o direito a ser rico, teria que existir o direito a ser pobre, e ninguém quer ser pobre, né? Se você for numa favela, num subúrbio, numa periferia da cidade, você vai comprovar que as pessoas detestam a sua pobreza. Mas essa é a condição condicionante que as colocou nessa situação por causa desse modelo econômico, político, jurídico que nós vivemos. O rico não, o rico, ele quer que o mundo se foda, ele quer cortar tudo, ele quer matar todo mundo, ele não está nem aí. Então quando eu ouço alguém falar, não, mas as pessoas têm direito a ser rico, não existe direito à riqueza. Aliás, ser rico é a coisa mais antiética que existe, mais desumana. Porque quando existe um rico no mundo, existem milhares de pessoas que não têm o que comer, não tem onde morar, não tem uma casa, não tem saúde, não tem educação, não tem acesso a nada, não tem porra nenhuma. E isso é o suprassumo do rico. Então ser rico é antiético. E não existe direito a ser pobre. Ninguém é pobre porque quer. As pessoas podem querer ter uma vida mais simples, que é diferente. Ter aquilo com a qual ela se contenta. Mas quando existe ambição, o termo ambição é uma armadilha, né? Porque nisso de ser ambicioso, já quer ter aquilo que o outro tem. E se propõe a fazer tal qual coisa para ter aquilo, porque ela está concorrendo com aquela pessoa que já tem. Então eu vejo o cara que tem um carrão enorme, eu quero ter também.
E eu não tenho os mesmos modos de conseguir essa riqueza roubada de outros, porque eu não sou ladrão. Existe o ladrão comum e existem aqueles grandes ladrões. Eu não tenho nem vocação para ser nenhum outro. Então o que eu faço? Eu invento alguma mutreta, engano alguém, começo a enganar as pessoas, como fazem os religiosos, que enganam as pessoas, tiram dinheiro delas, principalmente os neopentecostais, e me torno rico. Ou então entro na roleta russa do financeirismo, né? Que é o que estão fazendo muitos, né? com a intenção de se tornarem ricos. E aí essas pessoas veem essas propagandas que passam aí, faça como eu, que em 3 dias eu me tornei rico, me tornei uma pessoa abastada. E aí as pessoas caem essas narrativas enganosas e depois vem a frustração. Isso aí é comum, né? Então o rico, ele não tem alma, o rico não tem espírito, o rico não tem sensibilidade, e ele não tem nada, porque ele só visa o lucro, ele só quer dinheiro, ele é doente, e essas pessoas deveriam ser, já que se fala tanto do DSM, né, do manual de doenças psiquiátricas, pois bem, tem que colocar o rico como um doente psiquiátrico, né? Porque ele quer ser rico às custas de pessoas, de milhares de pessoas, e isso é fato. Isso aí, inclusive, tem muitos dados específicos que constatam isso. Então o rico não tem sensibilidade alguma, ele não tem nada. Ele é um ser de ferro, de aço, né? Ele não tem dor, ele não sente, né? São pessoas que surgiram exatamente no modelo europeu ocidental de colonização, né? Cortar a cabeça, matar as crianças, bebês inclusive, para obter o que? Um pedaço de terra, né? Para ter a riqueza tão desejada, tão almejada. E são esses grupos que venceram a eleição. São esses grupos, né? Agora, dito tudo isto, né, as pessoas que são masoquistas, que compraram esse discurso religioso, elas fazem jus a essa causa enquanto votantes. Porque elas falam assim, eu vou votar no meu patrão, porque o meu patrão me dá comida, o meu patrão me dá um lugar para morar, o meu patrão me dá um salário mínimo, me dá uma cesta básica. E nisso as pessoas vão caindo na ladainha de que o patrão é algo bom. E elas mal sabem que o patrão está cagando e andando para a vida delas e faz uma caganeira enorme, cagando a vida de outras pessoas, né? Caguei, como dizia o outro, né? Caguei, né? E é isso, né? E essas são as figuras que ganharam. Agora eu vou me referir à questão indígena, né? Eu acho um absurdo. Primeiro, eu vi aí os grupos aí, aliás, eu estou saindo de vários grupos porque já estou de saco cheio, as pessoas não conversam, não fazem críticas, não sugerem nada, só reproduzem aquilo que já foi lido e feito, sei lá quantas milhões de vezes. Mas aí veio um anacoluto, né, como se chama tecnicamente dentro da linguística, dizendo demarcar as urnas. Isso foi a maior falta de respeito de parte das lideranças indígenas. Tratar a questão da demarcação, que é uma questão séria, tratá-las apenas num evento que acontece um dia e depois acaba. A demarcação é uma luta constante, diária, e o que se demarca são os territórios, são as terras, os territórios. Não se demarcam as urnas. Isso aí é a coisa mais abjeta que existe de querer tolher a questão da demarcação, que é um assunto sério, que nem o governo federal tem sido responsável por aquilo que prometeu em termos de demarcação de terras indígenas, transpor aquilo, transferir isso para uma urna eletrônica. Essa é a coisa mais horrorosa que já nos meus 55 anos de vida eu vi, li e quase eu caio de costas na cadeira. Uma coisa ridícula. São as terras indígenas que se demarcam.
E que já o Lula deveria ter ficado desde o dia 2 de janeiro, depois de toda aquela promessa incumprida, ter demarcado enlouquecidamente todos os territórios que somam em total 267 pastas que estão na escrivaninha do Ministério da Justiça. Já passaram pelo Flávio Dino, agora está aqui com o Lewandowski, e nada de assinar, é somente uma assinatura. Ou seja, agora não nos matam pela espada, agora nos matam com a caneta ou pela caneta. Aí vem as próprias lideranças e falam assim, demarcar as urnas. Eu não sabia se rir, se gritar, se sair para a rua pelado, gritando, gemendo, uivando, que é a coisa mais ridícula. É a mesma coisa aldear a política, é uma coisa ridícula. Aldeia é uma palavra árabe que significa habitat, o habitat. Aldeia é uma palavra árabe, al-dear, que significa comunidade, habitat, composto por vários povos, por várias pessoas. E os beduínos faziam muito isso também. Eles demarcavam, aldeavam os lugares quando eles saíam das caravanas pelo deserto do Saara, para eles terem seus espaços de tranquilidade, de descanso, depois talvez de longos dias de caminhadas, de andanças pelo meio do deserto do Saara. Aldear a política não tem sentido algum, linguisticamente não tem sentido. No imaginário do povo indígena que pensa, não tem sentido, porque a política ela não se aldeia. A política é algo que se faz cumprir na regra de um sistema institucional que é delimitado por uma Constituição escrita, neste caso, pelos brancos, e que eles mesmos não cumprem, como costuma acontecer, né? Os brancos não são ponta firme, nunca foram, nem entre eles mesmos, menos com povos indígenas, pretos, quilombolas, eles não são, nunca vão ser, né? Então, se eles mesmos que escreveram essa letra escrita não praticam, é uma traição. É uma traição. E é o que está acontecendo atualmente. A Constituição já foi rasgada há muito tempo, não serve para mais nada. E aldear a política é o quê? Criar uma reserva de indígenas dentro de um âmbito político hostil aos próprios indígenas. Aí o indígena que se elege acha, e agora nós vencemos, como eu tenho visto, vencemos uma batalha. E aí, de que adiantou? Nós temos aí vários deputadas indígenas, e a coisa continua de mal em pior. Nem vou citar os nomes delas, mas só estão aí para encher espaços no Instagram. Mas na vida mesmo, o que fazem? Nada. Não fazem nada. Não quero dizer com isso que sejam pessoas que não queiram trabalhar no sentido do trabalho tradicional. Não, porque não tem o que fazer, elas sabem disso. Por que não tem o que fazer? Porque já é tudo tomado pela política dos brancos, do jeito que já foi combinado a ser desde o século XVIII até os dias atuais, principalmente do século XVIII. Por que eu estou colocando o século XVIII? Porque foi no século XVIII que o Estado se tornou alicerce do modelo de ordenamento social na própria Europa e logo nas suas colônias. Então o Estado do jeito que é hoje é o mesmo Estado com o qual, desde a época de Maquiavel em adiante, ele foi colocado para ser. Aí vieram os Hobbes, vieram esses liberais que eram todos senhores de escravos, eram todos sátrapas, né? Sem coração, igual esses ricos que andam aqui, inclusive nessa região. Não tem coração, não tem sensibilidade, nada, né? São seres de aço. Mas eles puseram a escrever longos tratados, né? Para dar-se aquele, né? Aquela ínfula, aquele ego, né? Um grande erudito, porque escrevia 1000 páginas relativas ao sistema econômico liberal, ao Estado, às instituições,
ao direito, e aquela lenga-lenga toda, e aquela paparicação. Para quê? Para terminar nesse estado de escassez, nesse regime de escassez que o povo vive, que vivemos, em certo sentido. E aí colocaram os indígenas de penduricalho, né? Coisa que eles não fizeram em 10, 15 anos atrás. A partir de uns 5 ou 6 anos para cá, já que eles tinham a suposta esquerda, já tinha perdido grande parte das suas bases de operários, de populares. E eu que já morei em periferias e em favelas, na verdade, dos tempos que eu vivi na periferia de São Paulo, na periferia de Fortaleza, já estive na periferia de Manaus, eu nunca vi ninguém do PSOL, do PT, desses partidos aí, qualquer um, chegar fora da época de eleição perguntando o que as pessoas precisavam. Nunca vi, porque esse pessoal não vai nem para a boca de fumo, né? É um pessoal que só gosta de viver na sua zona de conforto. Tem um que o outro aí, um tal de Glauber, a Sâmia, por aí vão. Mas quando são conflitos onde tem pessoas de classe média, média baixa, aí eles aparecem. Mas da média baixa para baixo, elas não aparecem. Não aparecem onde tem os conflitos fundiários, onde tem conflitos em terras indígenas, onde tem conflitos com camponeses, eles não vão lá, eles não vão. Então, quem caiu na armadilha de achar que vai institucionalizar e que a partir dessas instituições vão fazer alguma coisa, elas vão cair a ficha, esperemos, né? De que todo mundo não passe de uma falsa ilusão. Ou então, essas pessoas têm interesses particulares. Ou seja, para mim, são mais pessoas que pensam igual ou pior do que a direita. Elas estão pensando no seu emprego, no seu salário final de mês, seu carrinho ali na porta, né? Viver a vida dela, tem que preencher não sei que papel, tudo aqui simples, e depois saem para tomar cerveja, jogar a conversa fora, falar de fofoca, que isso sim, quando é fofoca aparece gato, cachorro, barata, formiga, rato, aí aparece todo mundo, né? Quando é por fofoca, e a fofoca é um modelo de colonização mental também nas pessoas. Porque como elas são incapazes, como elas são impotentes em fazer alguma coisa para intervir na realidade, é mais fácil falar do próximo, estar ao lado, fudido também igual ele, do que fazer algo que intervenha nessa realidade holocaustica que nós estamos vivendo. E esse pessoal se dedica a isso, fofoca, conversa fiada, conversa fora, né? Papo furado, aí fica com a boca escancarada cheia de dentes, como falava o Raul Seixas, e aí fica por isso mesmo, né? Então a grande questão aqui é, primeiro, se os indígenas entraram nessa de querer achar de que se tornando vereador, deputado, prefeito e alguns que querem ser até presidente vão fazer alguma coisa, saibam desde já que é uma luta perdida. Por que ela é uma luta perdida? Porque a estrutura que mantém todos esses poderes municipais, estaduais, federais, são estruturas que já veio sendo consolidadas mediante narrativas que configuraram esse modelo de instituição como o único modelo a ser seguido. Fora desse modelo não há salvação. Isso já o disseram, inclusive, grandes canalhas como Margaret Thatcher, Pinochet, o próprio Hitler, Mussolini, Franco. Isso eles mesmos já colocaram isso. Fora desse mundo, fora desse sistema, fora desse modelo, não há salvação. Então,
O parente que entrou agora para a prefeitura, tudo bem, legal, ganhou a prefeitura, o parente é vereador, mas ele vai ter que seguir as regras do jogo. Ele não vai mudar em nada as regras do jogo. Nada, absolutamente nada. Não vai mudar uma vírgula sequer daquilo tudo que já foi estruturado, encaixotado e com um nó cego impossível de desamarrar. Não tem. Isso que tem que entender. Porém, para ter entendimento disso, vocês têm que estudar. Vocês têm que se dedicar à leitura. Ao invés de estar fazendo fofoca, fazendo fuxico, ao invés de estar jogando conversa fora e perdendo tempo com porcarias que passam pelas redes sociais 24 horas, vocês deveriam estar estudando. Porque um povo que estuda, um povo que conhece, é um povo forte e faz uma luta de raiz. Por isso que os europeus, os americanos, os chineses, eles veem nós como sul-americanos como povo de quinta categoria, e eles têm razão, porque são povos que não estudam, que não leem, que não fazem nada. Como que eu vou estar falando tudo isso aqui se eu não tenho o argumento, a base teórica firme, forte, para eu poder explanar isso aqui não como verdade, como constatação? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Agora eu vejo os parentes indígenas, já saiu aí os dados, mais de 55% dos parentes são analfabetos. Tudo bem que esse tipo de medição às vezes deixa de lado certas questões que têm a ver com as culturas indígenas, né? Tem que começar a falar em plural, né? Isso aqui eu vou chamar sempre a atenção, que falam, a cultura indígena. Não, são as culturas indígenas. Aprendam, caralho. As culturas indígenas aqui no Brasil são 305 povos. Na América do Sul inteira são mais de 1.300 povos. Não pode haver uma cultura, isso é coisa de branco. Ministério da Cultura, uma cultura para todo mundo. Não, já somos plurinacionais pelo próprio andar da carruagem da história. Aí o povo fica nisso de acreditar nas bíblias dos brancos, fica nisso de acreditar que está tudo bem, está tudo oba-oba. Do lado deles estão queimando tudo, estão extraindo tudo. Aí ele diz, a vida é assim mesmo, deixa nas mãos de Deus. E hoje nós estamos nesse escalofriante momento em que o colapso climático ambiental já em curso e em processo de aceleração vai atingir todo mundo, gregos, troianos, indígenas, não indígenas, brancos, azuis, né? E todo mundo assinando embaixo. E enquanto isso, as próprias lideranças falando de aldear a política, e o pior, demarcar as urnas. Olha, é de um baixo cognitivo tão grande que é similar à baixa cognitividade dos brancos. Existe um dilaceramento enorme na intelectualidade brasileira hoje. Não tem um intelectual que diga, essa é a pessoa. Não tem. Quando tem um aí, sempre tem um interesse pessoal. Sempre esconde uma conveniência particular. Tem cientista, tem filósofo, tem não sei o quê, mas só para virar estrelinha, né? A ideia deles é serem estrelinhas e ganhar dinheiro. Nenhuma diferença com os influencers e coaching da direita. A esquerda também faz isso e fica por isso mesmo. Eu dou uma palestra aqui, já ganhei o meu, foda-se o mundo, agora vou jogar a conversa fora, é fofoca, é tomar cerveja, etc e tal. Não que tomar uma cerveja implica alguma coisa. A questão não é tomar cerveja ou falar sobre alguma coisa que aconteceu com fulano, ciclano, senão tornar tudo isso uma constante matéria podre. Torna isso uma constante matéria podre. Aí eu já reuni uma série de elementos
que vão fazer com que vocês mesmos entrem nesse exercício de reflexão e comecem a repensar o que fazer, porque daqui em adiante as coisas vão piorar muito mais do que ainda já pioraram. E não espere nada do governo federal, até porque a gente está saindo daqui de Brasília com a sensação de decepção total depois de ter conhecido os bastidores e também os interiores dessas instituições, dessas pessoas. Não estou falando daquele que está fudido aí trabalhando, mas no geral daquilo que comanda, né, daquela coisa dominativa que faz com que a instituição não seja algo mais do que uma inércia e até mesmo uma retroação, né? Porque a inércia também é movimento segundo a física, mas a retroação é uma ação que volta a fazer aquilo que já foi feito e que não deu nenhum resultado esperado, mas volta de novo a retroagir esperando que vai dar um resultado, né? Tem um livro que eu já recomendei muitas vezes, Além da Civilização, do Daniel Quinn, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, de forma interpretativa, aqui no meu modo de me expressar: olha, se esses programas não deram certo há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 4 anos atrás, não deu certo o ano passado, não deu certo esse ano, tenha certeza que o ano que vem também não terá. Não vai, não teve nenhuma resolutiva, nenhuma solução concreta que faça com que, principalmente nossos parentes, os povos que estão principalmente nos territórios, possam continuar adiante nessa luta contra o colonocapitalismo, contra esse sistema de dominação que há 524 anos, 530 na América Latina como um todo, vem impondo regras e que podem colocar Jesus Cristo, podem colocar Siribaba, podem colocar Zaratustra, podem colocar inclusive o cacique Raoni, e não vai mudar. Não vai mudar, porque já ele é feito à medida. Então, enquanto haja parente iludido, eu vou ficar muito triste, porque eu vejo que a luta indígena já foi enterrada a partir do momento que houve essa mesa de conciliação, e a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, especificamente sobre isso. A partir do momento que fizeram essa mesa de conciliação, já nós, os indígenas, principalmente os indígenas nos territórios, que estão neste momento nos territórios, perderam. E perderam feio, porque não prestaram atenção, porque não foram informados devidamente e foram arrastados a aceitar essa mesa de conciliação de joelhos. De joelhos. E assim acabaram enterrando a luta de todos os outros povos que estavam, inclusive com uma certa esperança, que o que estava ocorrendo no Mato Grosso do Sul seria, de fato, a flecha que levaria, por fim, a um grande levante indígena no Brasil. Infelizmente, os próprios indígenas botaram tudo para perder e nós lamentamos como canal que tenha acontecido isso. E agora, com essas eleições municipais, ficou muito mais claro que não há saídas possíveis senão apoiar, neste momento, os levantes dos camponeses que estão nos diversos territórios do Brasil, fazendo à frente a luta frontal contra o velho latifúndio, a velha e histórica oligarquia que se apossou desse país, se apossou das mentes e dos corações dos habitantes desse país desde épocas anteriores à monarquia, mas que a monarquia veio para impermeabilizar, e que o termo república nada mais é do que uma mudança de conceito, mas que as velhas regras do jogo da monarquia continuam até hoje, né? Infelizmente não temos outra saída senão fazer um trabalho de autonomia, autodeterminação, autodefesa,
criar nossas próprias escolas, criar nossos próprios modelos de saúde. E quem tiver a coragem, a valentia suficiente e o caráter de abandonar todo essa crendice nesse modelo institucional, vai ter sim aí sim que vai haver grandes triunfos. Agora, quem vai ficar à mercê do seu patrão executivo, seu patrão legislativo, seu patrão judiciário, né, vai ficar aí como penduricalho, e lamento muito por esses parentes que vão ficar de penduricalho dentro de um sistema que nunca abordou a questão indígena a sério e não vai abordar, porque são os brancos que comandam. Como eu disse uma música do Caetano Veloso, o branco sempre no comando. Obrigado, meus amigos, e depois vamos fazer um outro vídeo falando sobre essa tal mesa de conciliação.